milagre vai chegar. Você sabe que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O dia de Deus não tem 24 horas, eu não sei quantas horas tem, mas eu sei que o dia de Deus vai chegar na nossa vida no nome de Jesus. E a gente tem que crer que esse dia possa ser hoje no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos abrir a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11. É uma música que quando eu era criança, olha, a gente cantava. Não ria não que você também cantava, porque você é mais velho que eu. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou, Elias orou, Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Uma vez mais. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou, Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol. Mais uma vez, porque agora você aprendeu. Vamos lá. Se começarmos a orar, com as palmas, salvaremos vida. Elias orou e o fogo desceu. A glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou, Elias orou. A glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Aplauda o Senhor, porque isso é verdade, irmão. Eu cantei muito isso aí. Muito. Elias orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o fogo desceu. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Agora, quando você ora, o que acontece? O que acontece quando você ora? Eu tenho... Quem tem entendimento, entende que a gente ministra, que a gente prega, que a gente pretende ensinar ao povo de Deus. Eu posso afirmar a você, minha igreja, que nenhuma vírgula do que eu ministro aqui, ministro sem ter recebido de Deus. Nenhuma vírgula. E quando o que eu ministro é polêmico, eu geralmente digo assim, eu me responsabilizo diante de Deus pelo que eu estou falando. Me chamem de tudo, menos de covarde e de hipócrita. Porque eu não me esquivo de lhes ministrar, como dizia Paulo, todo preceito de Deus. Agora a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Ora, se a Bíblia diz quem tem ouvidos, ouça, se a gente for analisar biologicamente, quem é que não tem ouvido? Dá uma olhadinha para o lado, vê se esse irmão que está do teu lado tem ouvido. Tem? Alguém achou alguém sem ouvido aí, sem orelha? Alguém olhou para o lado, tinha alguém? Bom, levanta o cabelo dele que você vai saber se tem ou não, né? Tem gente que... Todo mundo tem. Ora, então, quando as igrejas, João ministrou pelo Espírito Santo dizendo quem tem ouvidos ouça, ele não está falando do ouvido biológico, ele está falando o seguinte, olha, há quem tem ouvido e não ouve mesmo. Falamos sobre isso na série de palavras que terminamos domingo passado, quando ministramos a diferença entre escutar e ouvir.
Tem gente que escuta a palavra a vida inteira, mas não ouve. Não ouve. Quando é que a gente escuta e quando é que a gente ouve? A gente escuta quando a gente percebe os sons que vêm através daquele que ministra, mas não passa de percepção de sons. Os sons adentram no aparelho auditivo e saem do aparelho auditivo, mas não entram em nenhuma área da nossa vida, no coração, na mente, na alma, de modo que da mesma forma como ele entra, ele sai, ele não acha abrigo. Exemplifiquei como, por exemplo, aconteceu ontem no shopping. André foi comprar um presentinho para alguém que fez aniversário, e como sempre acontece, ela entra no shopping e eu sento esperando. E eu estava sentado num café, dentro do shopping, ela dentro da loja, comprando o que tinha que comprar. Uma menina sai de uma loja, senta do meu lado e acende um cigarro. Eu olhei para ela e falei assim, você sabe que não pode fumar aqui. Ah, mas é só um cigarrinho. Ninguém fuma 2 cigarrinhos de uma vez, filha. É um cigarrinho. Aí eu mostrei para ela ali, no lugar onde a gente está sentado, é proibido fumar. Você está vendo ali? Você é funcionário, você não pode fumar aqui. Ah, eu vou fumar em outro lugar. Não, você pode fumar onde você quiser, menos aqui. Porque aqui não pode fumar. Essa é uma pessoa que não escuta o que se diz, porque ela está se dizendo, proibido fumar. E ela, na frente do que está escrito, fuma. Isso é alguém que escutou, mas não ouviu. Porque alguém que ouve aquilo que está sendo dito, ele vai puxar o cigarro, escuta lá, não fume, ele vai guardar o cigarro. Ou seja, o ouvido, o que ele ouviu, provocou atitude nele. Entrou e gerou algo dentro dele. O que escuta não. Ele escuta, mas é como se escutado não tivesse, não gerou nada. Deus, quando diz na sua palavra, quem tem ouvidos ouça, ele está dizendo, olha, eu te dei ouvido para ouvir, não é só para escutar. Eu te dei ouvido para receber, para que alguma coisa dentro de você mude, para que posturas, atitudes mudem, para que você seja confrontado com a tua verdade, se a tua verdade não for a verdade da palavra. Então, às vezes a minha palavra, diz o Senhor, é para confrontar mesmo, é para provocar ira dentro de você, para que você irado reflita. Porque a palavra de Deus não vem para fazer cosquinha só na gente, né? Cosquinha compra uma pena aí na esquina, passa no pé, pede a mulher para passar no pé, né? Passa cotonete na orelha, isso faz cosquinha. A palavra de Deus não existe para fazer cosquinha. Eu amo mais a palavra de Deus quando a palavra me confronta. Quando ela vem contra a minha verdade, eu discordo disso. E por que eu discordo? Porque de repente ela tocou na ferida. Não é? Tocou em alguma coisa que é deficiência em mim. Tocou em alguma coisa que é errado em mim. Eu estou andando meio equivocado, distante da palavra. Aí vem a palavra com poder, sem pena, sem misericórdia, porque ela é espada de 2 gumes. E ela me confronta, e às vezes eu fico irado com a palavra. Mas é essa palavra que eu mais gosto. Então, quando a gente fala sobre ministração, Elias orou, o fogo desceu, Josué orou, o fogo parou. E a gente, quando ora, o que acontece, irmão? Se você tem entendimento e ouve, você tem percebido que ao longo dos últimos 3 anos eu só falo sobre caráter. Eu só falo sobre realidade. Eu só falo sobre a fé do pé no chão. Eu só falo sobre a fé da razão. Eu só falo sobre a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque é os dias que a gente tem para viver. Eu falo do viver a fé no dia a dia, no transformar a nossa vida numa vida que vale a pena. Falo sobre realidades. Prego uma palavra hoje que você pode viver amanhã de manhã. Não estou pregando uma mensagem utópica. Fala que o céu tem rua de ouro. Amém, irmão. Lá não tem ladrão. Quando você subir, o ouro vai estar lá. Não falo de um céu que tem ruas de prata. Vai estar lá. Se você está no caminho, esse caminho no qual você está vai chegar no céu. Quantos estão no caminho aí, irmão? Diga, eu estou no caminho. Como é o nome do caminho? Não foi ele quem disse, eu sou o caminho? Então esquece o céu. Se você está no caminho, esse caminho vai te levar para lá, não tem como. Diga, irmão, fique tranquilo, irmão, você vai chegar lá. Você está entendendo, amém ou amém? Você vai chegar lá. Está no caminho? Vai chegar lá, filho. E tomara que demore bastante você chegar lá. Não é? Que tenha muitos quilômetros ainda na tua vida para percorrer até chegar lá.
não é? Agora, uma vez que nós vamos chegar lá, o que mais me preocupa gerar em você é a qualidade de vida que você vai viver no caminho até chegar lá. Eu me preocupo não com o fim, mas com o interregno, entre o hoje e até o dia de chegar lá. Eu acho que a preocupação da palavra na nossa vida é essa. Porque você já aprendeu, por exemplo, que felicidade não é um lugar onde se chega, é o modo como se vai. Então, se a felicidade está no céu, amém, o céu está garantido. Agora, até chegar lá, o que o Evangelho gesta em mim, gera em mim. O que o crer, a fé, gera em mim, produz em mim. Será que o que Deus tinha em mente quando falou sobre fé, sobre santidade, será que Ele tinha em mente mesmo que isso tudo fosse desenvolvido só dentro do templo, dentro da igreja? Porque o lugar onde a gente passa menos tempo na vida é dentro da igreja. E o lugar onde a gente passa mais tempo na vida é fora dela, no caminho, no encontro com as pessoas, encarando os algozes da vida, as adversidades da vida, lutando contra as angústias, contra as noias, contra as neuras, Viver está cada vez mais difícil, irmão. Viver está cada vez mais difícil. Aí, ó. Se houve um negócio desse lá na porta, todo mundo tremeu. Pode ser tiro. Nós vivemos assim, assombrados. E a gente entende que a palavra continua a palavra desde sempre. E Jesus justifica a sua vinda dizendo: eu vim para que vocês tenham vida. E vida como? É o projeto de Deus para a gente. Ora, se o projeto de Deus é que eu tenha vida, por que eu tenho que pensar na morte? Por que eu tenho que pensar no dia que eu for para o céu? Por que eu tenho que pensar num dia que eu vou estar na eternidade? Mas quanto tempo a eternidade vai durar para chegar? Eu não sei, eu pretendo morrer com pelo menos 90 anos, irmão. E assim, ó, inteirão, com menos barriga do que eu tenho hoje. Quero tirar uma de Abraão, André com seus 80, e a gente em cima da nossa moto tirando onda ainda. O motociclista mais antigo do Brasil, amém, minha esposa? Minhas filhas casadas, cheias de netos. Eu com a casinha no campo, criando galinha. E lidando com gado e cavalo. Talvez eu não esteja mais pastoreando, não. Quando eu me aposentar, eu me aposento com 50 anos de idade. Comecei com 15. Eu devo parar de trabalhar com gente e vou trabalhar com bicho. Eu gosto de mato, gosto de couve, de planta, de terra. Gosto do cheiro do mato, gosto de bicho. Gosto do verde, dispenso a praia. Mas o verde não. Eu gosto de cavalo. Eu, na minha adolescência, amancei potro, se você quer saber. Já ferrei cavalo, já catei ferro velho, vendi areia. Você já viu uma história adolescente aqui? E quando eu me aposentar, eu pretendo lidar com bicho de novo, sem dispensar minha moto, meu parceiro. Você vai poder visitar lá, tal, teus filhos, teus netos, tal, né? Vida. Agora, até chegar aos 90 anos, eu só tenho 40. Faltam 50 anos. É vida beça. O que é que eu vou fazer nesses 50 anos? Jesus me ensina a viver e viver com abundância. Aí eu queria levar você a viver isso. E o que eu tenho ministrado é sempre no sentido de implantar na tua vida isso, vida abundante. Acabei de dizer que para mim, o sistema Brasil, Rio de Janeiro, só pode ser mudado pelo poder de Deus, mas eu sou franco no que digo. O poder de Deus manifesto no caráter do seu povo. E não o poder de Deus manifesto em reuniões. Porque isso aqui é tido e a vida para o contexto da igreja no Brasil como uma igreja grande. Betânia é uma igreja grande, 1000 e tantas pessoas me ouvindo. Mas no âmbito de mundo, isso aqui é uma gota no oceano. Nós somos ínfimos. Quando a gente compara com as mazelas da vida inteira, nós não somos nada. Nós somos uma gotinha. E a gente não pode esperar que o que Deus gera aqui dentro
é o que vai fazer com que o mundo inteiro seja impactado, não. É o que Deus gera aqui dentro, que penetra na minha vida, que te faz ir para o trabalho e contaminar os outros, que te faz ir para o campo de futebol contaminar os outros, que te faz voltar para casa, contamina os teus familiares, e os contaminados contaminam, os contaminados contaminam, e a graça de Deus, poder de Deus manifesto no nosso caráter, no dia a dia, de segunda a segunda, vai contaminando, e o poder de Deus então vai transformando a nação. Eu creio que o poder de Deus é poder de Deus para mudar essa nação. Você crê, meu? Agora, o poder de Deus é poder de Deus para mudar essa nação, mas eu não creio que Ele possa mudar essa nação se não for através do caráter da igreja. E por que a gente ouve falar muito pouco sobre caráter na igreja? Porque para mudar caráter, a gente tem que ser forjado na dor. Nós temos que passar mesmo pelas angústias. Caráter não se forma em culto de celebração. Caráter não se forma na linguagem do dá, como Falcão e o seu conjunto cantou aqui hoje. Caráter se forma no encontro. Caráter se forma nas mazelas da vida, nas neuros da vida, na dialética da vida. Caráter se forma passando pelo vale da sombra da morte. Porque se não vejamos, Zé Carlos foi um paralítico, disse ele nunca está tão feliz quando ele pode fazer isso. Agora eu garanto que quando ele faz isso, daí tem alguém que diz, pô, o cara fica pulando aqui na igreja, porque pulo para você não significa nada, mas diz isso para um paralítico. Ah, meu irmão, é tudo. Então a melhor forma dele testemunhar o que Deus fez na vida é pulando mesmo. Dizendo, sabe por que eu pulo? Porque houve um dia que nem andar eu podia, nem ficar em pé eu podia. Os médicos disseram que eu seria paralítico para o resto da vida. Só que eu fui paralítico por muito pouco tempo, porque o Deus da vida disse que a palavra do médico não é a última palavra sobre a minha vida. A última palavra sobre a minha vida é a palavra não do médico, mas dos médicos dos médicos. Está aí pulando, meu irmão, pule enquanto você puder. Fica à vontade. Caráter. Aí, eu queria ler com você Hebreus capítulo 11. Eu estou começando uma nova série de sermões hoje. E o Hebreus capítulo 11, qualquer crente sabe, é conhecido como a galeria da fé. Eu vou me permitir ler com você, tenha um pouquinho de paciência. Eu vou ler esse capítulo todinho com você. Alguém pode dizer amém, não? Então tenha um pouquinho de paciência, que eu quero lhe mostrar algumas coisas nesse capítulo. Eu só vou ler hoje. Nos outros a gente vai estudar devagarinho alguns versículos. Esse capítulo, a Galeria da Fé, diz o que é a fé e mostra exemplos de fé tirados do Velho Testamento. Por que Velho Testamento? Porque Velho Testamento era a Bíblia de Jesus. Quando Jesus diz assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ele está falando do Velho Testamento. O Velho Testamento está encharcado de Jesus. Aí, Hebreus capítulo 11 registra isso aqui, acompanhe-me aí. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Aí ele começa falando sobre o que foi feito pela fé através de alguns homens. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara
recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as vistas e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, e oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou, inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém, amados? A simples leitura desse capítulo nos abençoa. A simples leitura desse capítulo. Pela fé, 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 pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E esse texto é dividido em 2 partes. Até o versículo 32, esse texto mostra o que pela fé alguns filhos alcançaram. Pode ler quando chega em casa. Pela fé um fez isso, pela fé um fez aquilo, pela fé um recebeu isso, pela fé. Eles tinham fé e alcançaram a promessa. Mas a partir do 33, você vai ver que outros também pela fé, embora tenham alcançado bom testemunho, não alcançaram a promessa. Tiveram fé, mas diz o texto, no 33, venceram reinos,
praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fogo seus exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. E diz mais, uns foram o quê? Torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar a melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Ora, pela fé, alguns alcançaram e prosperaram. E pela fé, outros sofreram e resistiram. Alguns pela fé tomaram posse da promessa, outros pela fé não conseguiram alcançar a promessa. Para que serve a fé então? Quantos têm fé em Deus e no Deus da palavra? Diga assim, eu tenho fé, pastor. Diga assim, se é o teu caso, Senhor, eu quero mais fé. Diga, Senhor, acrescenta-me mais fé. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Agora você vê que com fé alguns alcançaram e com fé outros não alcançaram. De cara, esse texto me ensina que se eu tenho fé, eu estou capacitado para duas situações da vida. Primeiro, tomar posse das bênçãos de Deus. Segundo, continuar fiel, se a vontade de Deus não for com que suas bênçãos cheguem a mim. Mas a fé não é garantia de que tudo, portanto, vai dar certo. E de que tudo vai acontecer segundo a sua visão. Nada acontece se não for pela fé. Para que os milagres aconteçam na nossa vida, nós precisamos de muita fé. Se você ler até o 32, você vai ver que todos os milagres que aconteceram na vida desses homens foi por causa da fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Para que milagres aconteçam, precisamos de muita fé. Também precisamos de mais fé ainda para quando o milagre não acontece. Porque a fé que a gente vê sendo pregada, vivida e crida hoje em dia, é aquela fé que diz assim, Senhor, não vai dar certo, não desista, vai acontecer, vai ser segundo a tua vontade, vai ser segundo o teu planejamento, e você se deixa envolver por isso, e deve se deixar envolver, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Para o enfermo, Deus vai curar, para o desempregado, Deus vai abrir a porta, para a família arrebentada, Deus vai restaurar. Para o perdido, Deus vai mostrar o caminho. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E a gente crê que aquilo que o nosso coração deseja vai acontecer. Mas se não acontecer, quem tem essa fé de uma só faceta, vai dizer, Deus não me ama. O que adiantou eu crer? O que adiantou eu profetizar? O que adiantou eu participar de correntes? O que adiantou eu investir na vida espiritual? O que adiantou se o que eu queria não aconteceu? Deus não agiu, Deus não operou. Aí, aquele cheio de fé que você era antes da resposta, morre e nasce um murmurador, nasce um herege, nasce um decepcionado, nasce um inimigo de Deus, nasce um rebelde, nasce um rebelado, nasce não sei o quê. Esse texto me ensina, e essa é a realidade, que a fé, ela é uma fé que tem duas categorias. De um lado, me capacita para crer que o milagre vai acontecer. Do outro lado, me prepara para quando a vontade de Deus não for a minha vontade e o milagre não acontecer. Me capacita para me transformar em alguém que tem um espírito como o de Jó, que quando tinha tudo era íntegro diante de Deus, que quando perdeu tudo continuou íntegro diante de Deus, e no equilíbrio da sua existência diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé. Porque há muito que a gente confunde fé com pensamento positivo.
Há muitos crentes que não têm fé, têm pensamento positivo. Vai dar certo, vai acontecer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar, vai abrir a porta, o milagre vai acontecer, a cura vai estabelecer, a família vai restaurar, as coisas vão fluir, as coisas vão prosperar, vai bombar. Isso parece fé, depende dos frutos dela. E se não acontecer, nascer um herege, não era fé, era pensamento positivo. Mas se você, o que tem pensamento positivo diz, vai acontecer, Deus vai curar, Deus vai abrir porta, vai estabelecer a minha vontade, o Senhor vai operar, vai mover céus e terra. Mas o Senhor disse assim: filho, posso até fazer isso, mas não por hora. Você continua então assim: Senhor, seja feito segundo a tua vontade. Me capacita para sobreviver diante do teu não. Isso é fé. Repita comigo: para que aconteça o milagre, é preciso muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. Se eu fosse você, anotava isso em algum lugar, irmão. Porque fé não é só a arma que Deus me dá para que seus milagres aconteçam na minha vida. Fé também é uma arma que Deus me dá para que eu continue submisso, para quando as coisas que eu sonho não acontecem na minha vida. Esse texto, sobre todas as coisas, me ensina isso. Ele é muito claro. Por um lado, pela fé muita gente fez muita coisa. Por outro lado, pela fé muita gente suportou muita coisa, porque a coisa que eles queriam não aconteceu. Esse texto é tremendo. Experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, morreram ao fim da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Aí a gente pergunta: ora, pastor, essa gente não era abençoada? Isso é maldição no lombo. Só que a respeito deles, a Bíblia diz no versículo 38, veja lá: dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, todos estes, embora tendo recebido o bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Por quê? Visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Essa fé, quando é a fé que é dom de Deus, ela me tornará sábio para entender que o não de Deus é o não de um pai que sabe que se dissesse sim, eu como filho, quem sabe, me desvirtuaria dele. É o não de um pai que sabe o melhor para o seu filho. Quantos de vocês não são pais que já tiveram de dizer não para o seu filho, e o seu filho, aquele fedelho, virou as costas para você, batendo o pé mais firme no chão, entra no quarto e bate a porta: droga! Qual pai que nunca passou por isso? Qual pai que nunca teve de dizer não para um pedido veemente? Mãe, todos os meus amiguinhos vão, todas as minhas amiguinhas vão, todo mundo, só que no sobrenome dele não tem todo mundo. E você diz: filha não, filho não, e o filho não entende porque ele não está na tua altura para entender as consequências de um sim naquela condição. Aí mesmo na contrariedade do filho, sabedores que somos, que às vezes o filho fica com raiva da gente, porque não consegue discernir, ainda assim a gente mantém um não, e o não nada mais é do que uma veemente prova de cuidado, prova de amor para com os nossos filhos, da nossa parte como pais. Está dando para entender, pais? Amém ou não amém? Quando Deus diz não, Ele está dizendo como pai. Quantos irmãos sinceramente aqui, amado, já tiveram um não de Deus aí na vida? Levante a mão assim. Pois é, eu já tive muito não, misericórdia. Eu sou o não em pessoa. Eu sou o não personificado.
É Deus dizer claramente, filho, não. Ou então é Deus dizer assim, mais tarde. Irmãos, eu tenho tantos projetos na minha cabeça, tantos sonhos para a igreja. Tem tanta coisa doida assim na minha cabeça. Aqui está assim, ó, pô, mas vai abençoar assim, multidão. Caraca, se a gente fizer isso aqui, vai arrebentar a boca do balão. Não. Mas, Senhor, pensa comigo, Senhor. Aí a gente tenta convencer Deus, né? Deus, o Senhor não deve estar. Deus, pensa de novo. Acho que o Senhor não está conseguindo captar a amplitude, né, dos meus projetos. Parece que o Senhor não está. Não é assim que a gente age. Aí eu fico, Deus deve ter um humor maravilhoso, rapaz. Deus deve adorar comédia. Porque nós somos uma comédia, irmão. O senhor não está fazendo porque o Senhor não deve estar entendendo, irmão. Ele está entendendo tudo, quem não está entendendo é a gente. Aí eu queria começar a ministrar com vocês hoje algumas verdades sobre a fé e algumas coisas que nos são possíveis pela fé. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse pela palavra de Deus, que a fé, ela é uma faca de dois gumes, é uma espada de dois gumes. Ela é uma coisa que se manifesta em duas vertentes. De um lado, é a arma que Deus me dá para tornar possível o impossível. É uma visão que Deus me dá, que me capacita para ver o invisível. É um tipo de força que Deus me dá, para que eu creia naquilo que é incrível. Está lá no versículo 1. Mas por outro lado, é também uma força que me capacita da parte de Deus para continuar discípulo, para continuar adorador, para continuar servo, quando a vontade de Deus for uma vontade diferente da minha. É uma capacitação sobrenatural da parte de Deus, que vai amarrar o rebelde que existe dentro de mim, que quer vir à tona, que vai amarrar o desistente que há dentro de mim, que quer vir à tona. Porque você me ouviu ministrar há bem pouco tempo que nós somos parte de uma geração desistente. Crentes desistem do ministério por causa de... Ah, que vontade de falar, irmão. Sabe para o que nasceu, sabe qual é o amor que deseja ter no coração, abre mão, porque disseram que eu sou feio. Vai te catar, irmão. Deus tem misericórdia de você. Eu tenho muito problema com desistente, irmão. A fé é o que me capacita para dizer ao desistente que há dentro de mim, ô Neil desistente, vá para o inferno. Trata de ficar quietinho aí, mortificado, porque o Neil discípulo vai permanecer crendo. O Neil adorador vai continuar adorando. O Neil apaixonado por Deus, mesmo com o não dele, vai continuar adorando. Mesmo diante dessa circunstância adversa, eu vou continuar adorando, porque até aqui ele tem me abençoado. Eu não vou desistir. Dentro de você é um desistente, irmão. Dentro de você é um herege. Dentro de você há um homem carnal querendo aflorar. Dentro de você há um homem querendo chutar o balde, carrega o balde por onde vai. E na primeira oportunidade bota ele no chão e bica. Dentro de você há alguém que está doido para questionar a existência de Deus. Dentro de você há alguém doido para dar vazão à tua natureza pecaminosa, porque a humanidade foi contaminada pelo pecado. Está tudo lá dentro. E ele quer vir à tona. O que é a fé? É uma capacitação de Deus para que isso que está dentro de mim continue dentro de mim mortificado. É a capacidade de Deus para permanecer de Deus quando Deus parece estar jogando com a camisa do time adversário. Porque não há quem esteja no jogo da vida que nunca tenha tido a sensação de que Deus está com a camisa de cor diferente. Te marca uma atividade da igreja, irmão. Faz sol e lua o mês todinho. Na noite do evento cai um temporal. Eu assim, pô, não é possível, cara. Meu Deus, está jogando contra. Já viveram isso na vida? É assim. Faz sol e lua o mês todinho. No dia do aniversário da tua filha, cai uma tempestade. Aí você fala assim, Deus está jogando contra. A fé me capacita para dizer assim, chuva, cessa. Hoje é aniversário da minha filha. Hoje é o dia do meu casamento.
Cessa a chuva. Isso é fé. Mas se a chuva não cessar, você vai dizer assim: Senhor, eu preferia que a chuva cessasse, mas mesmo com chuva eu vou te dar glória. Meu coração está meio entristecidinhozinho. Está entristecidozinho, Deus. Porque hoje é meu casamento, estou toda de branco. Queria entrar aqueles holofotes, não queria que sujasse a barra do meu vestido. Mas, Senhor, eu não vou estragar meu casamento por causa de uma água. Eu preferia que não houvesse chuva, queria estrela, uma lua bem cheia. Mas eu vou te adorar com chuva também. Está dando para entender, meu irmão? Isso é fé. Isso é fé. E a minha oração é que essa fé possa ser gerada no teu coração, se ainda não está. Que Deus possa te abençoar com sabedoria para te capacitar a ser um agente de milagres, mas para te capacitar também para se submeter a Deus quando os milagres não acontecerem. Para que esta fé te capacite para orar, porque Elias orou e o sol parou, Josué orou e o fogo desceu, ou foi ao contrário. Mas que também te mantenha fiel quando o fogo não descer e nem o sol parar. Eu tenho pedido a Deus essa fé, irmãos. Eu tenho pedido a Deus que me capacite para isso. Eu tenho pedido a Deus, se você quer saber, a maturidade de nunca mais perguntar a Deus: por que, Senhor? Eu não estou entendendo. Eu tenho pedido a Deus maturidade para dizer: Senhor, eu não estou entendendo, nem quero entender. Eu sei que Tu me amas e o que Tu permitiste que chegasse a mim foi o melhor para mim. Eu ainda não cheguei a esse grau de maturidade, mas eu tenho pedido a Deus: Deus, eu não quero mais te perguntar por quê, nunca mais na vida. Eu só quero me submeter. Eu quero me curvar diante do Senhor. Isso não é acomodação, isso é submissão. Porque Deus não precisa provar para mim nem para você que me ama todo dia. Já falei sobre isso aqui, você vai se lembrar. O dia que por causa da dor e da adversidade, o desistente dentro de você estiver sendo mais forte que você, o rebelde dentro de você estiver sendo mais forte que você, o herege dentro de você estiver ficando mais robusto do que você, porque você, por causa da adversidade, acha que Deus não te ama mais, reporte-se para o Calvário e lembra da cruz. Um Cristo morreu uma vez naquela cruz e Ele morreu por amor a você. Traz a cruz à memória e você vai ver que o amor dele é um amor eterno, irmão. Um amor para sempre. Deus ama você e ama você com amor eterno. E é isso que você não pode se esquecer. E pegar essa fé que está dentro de você, entender que ela é uma fé de duas vertentes. Ela me capacita para ser agente do milagre. E ela me capacita para me manter-me fiel para quando o milagre não acontecer. Ela é uma fé que mesmo que as adversidades me cerquem, mesmo que eu seja apedrejado, tentado, mesmo que todos me abandonem, mesmo que tentem me encerrar ao meio, mesmo que eu esteja a morrer ao fim da espada, mesmo que eu esteja cercado, cerceado por todo tipo de ignomínia, Deus vai me manter fiel e íntegro. Porque a derrota só se estabelece na vida de quem crê quando a adversidade te rouba a capacidade de crer. Porque se você morre crendo, você morre em vitória, irmão. E se morreu, é porque Deus tinha uma coisa melhor para você. Eu vou parar por aqui, na semana que vem a gente continua. Logo mais à noite, eu vou pregar alguma coisa parecida com isso. Eu vou pregar um tema, uma mensagem cujo tema é No Limite. No Limite. Eu queria convidar você a vir ouvir essa palavra hoje à noite. No Limite. Esses homens que a gente viu aqui que não alcançaram promessa, foram até o limite. Pagaram o preço de crer até no limite da sua capacidade. O que a gente faz quando a gente chega no limite? Vamos aprender logo mais à noite. A minha oração por hora é que nos que estão aqui presentes, porque a bênção é para quem está, Deus possa gestar essa fé, que te capacite para, acontecendo ou não, você diga: louvado seja o nome do Senhor. Que te capacite para, dizendo o Senhor sim, dizendo o Senhor não, você diga: seja feita a tua vontade. Essa fé que, em sendo gerada no teu coração, vai te fazer um celebrante quando você tirar o primeiro lugar, mas vai te fazer um celebrante também quando você nem chegar lá. É uma fé, irmão, que é fé em duas vertentes.
E eu tenho dito ao Senhor: Senhor, eu quero essa fé. Eu tenho pedido ao Senhor: gere essa fé nas minhas ovelhas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe você. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Nós temos 4 minutos. E esquecesse que tem alguém aqui dentro, senão só você e Deus. E você perguntasse para si mesmo: será que você, ou será que eu tenho essa fé? Será que eu sou maduro suficientemente na fé para te adorar, Senhor, quando tu me disseres não? Será que eu tenho uma fé suficientemente madura para quando o Senhor, quem sabe, me tirar tudo, ainda assim continuar crendo, continuar servindo, ministrando? Ou será que a minha fé é tão pequenininha ao ponto de alguém, em dizendo qualquer coisinha, abandono tudo? Que tipo de fé que eu tenho? Pergunte para si. Porque Deus dá fé segundo o vaso de cada um, né? Segundo o cântaro de cada um, segundo o oleiro de cada um. Porque a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Eu creio porque Ele me agraciou com fé. Agora, a medida da fé, Ele reparte com cada um para o que for útil, diz a palavra. Depende do cântaro, depende do odre. De repente você é um odre que precisa ser quebrado, irmão, ser feito de novo. De repente você é um odre que precisa ser quebrado para que o que há dentro se perca, para que ele possa gerar algo novo, para que possa colocar dentro desse odre novo um vinho novo, uma fé nova, uma fé que possa amadurecer e crescer dentro de você, para te dar autoridade para dizer ao desistente que existe dentro de você: pode parar. Ao herege, ao incrédulo: pode parar. Seja qual for a circunstância, eu vou crer. Eu vou crer, eu vou te adorar, não importam as circunstâncias, como nós cantamos. Nós vamos orar essa canção. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida, se for necessário, e faça de novo. Eu quero ser o vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro, eu vaso. Quebra a minha vida e faça de novo. É o que nós vamos te orar, Deus. A gente não pode julgar a fé de ninguém. Nós não podemos entrar no coração e no ódio de ninguém. Mas tu sabes, Deus, que aqui nessa manhã há tantos filhos que desistiram. Há tantos filhos que já não são mais canais do Senhor. Há tantos filhos que sabem que não estão no lugar que deveriam estar, lugar para o qual tu os criaste. Tu sabes que há tantos servos que estão fora do projeto do Senhor. Há tantos servos que poderiam fazer tanto mais para o Senhor, tão mais para o Senhor, tão mais para os teus filhos, mas vivem para si, Deus. Meu Pai, eu te peço que esta manhã, quando nós começamos a ministrar uma palavra de fé à tua igreja, essa palavra possa ser ouvida, possa receber lugar no coração e possa provocar mudanças mesmo. Incomoda a tua igreja, Deus. Incomoda cada um de nós. Provoca ira dentro de nós, quem sabe. Nos incomode, nos tira do lugar da comodidade, nos tira do nosso comodismo, nos incomode mesmo. Nos leve para deserto, se for para se encontrar contigo, se for para ter experiências contigo. Leva o teu povo para o deserto, Deus. Leve-nos para o lugar para sermos tentados. Que oração perigosa é essa que fazemos, Senhor? Mas nós nos responsabilizamos por ela, Deus. Tu conheces aqueles que são seus aqui nesse lugar, Deus. Tu conheces aqueles que te amam, que te querem, aqueles que anseiam por ver a tua face, aqueles que anseiam por ser canais da tua bênção. Tu conheces, e um coração quebrantado tu não rejeita. Ó Deus, quando te orarmos com essa canção, quando te adorarmos com essa oração, ouça e abençoe e responda segundo a sinceridade do coração de cada um de nós. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Vamos louvar, vamos orar. Eu quero ser
Sabemos as implicações dessa oração, Deus. Ser quebrado. A quebra gera dor. A quebra gera ruptura. A quebra gera perda. Mas tu sabes que há filhos teus aqui que estão preparados para isso e anseiam por isso, Deus. Há filhos teus aqui que sabem, que preferem não viver a não te servir. Não viver a não ser útil, Deus. Tu sabes quantos filhos teus têm ministérios do Senhor aqui nesse lugar. E não há filho teu que não tenha ministério. Nós somos chamados para viver e viver com abundância no caminho, no encontro, nos relacionamentos. Nós queremos um coração que seja coração preparado para amar, para ser solidário. Um coração que seja maduro para conviver nas divergências e nas diferenças. Nós não queremos, ó Deus, uma comunhão que seja uma comunhão de iguais. Não, isso é uniformidade. Nós queremos uma comunhão que seja não só a reunião dos iguais, mas seja a reunião dos diferentes, que transcendem as diferenças e se encontram numa convergência maior do que as divergências. Eu sei que isso é possível pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, lidar com os diferentes e olharmos não para o que eles fazem, mas para aquilo que eles são, e abençoá-los no que eles são, no nome de Jesus. Nós queremos, Deus, segundo a palavra ministrada nessa manhã, essa fé que nos transforma em filhos muito mais do que vencedores, mas uma vitória que não é vitória estabelecida só quando os projetos dão certo, mas uma vitória estabelecida quando os nossos projetos aparentemente não dão certos, mas que mesmo não dando certos, não mexem com a nossa alma, não mexem com a nossa essência, nos mantém de pé, fiel e adoradores do Altíssimo. Nós queremos essa fé, Deus. A fé que nos capacita para vermos o bom ser gerado, mas que nos mantém íntegros quando o mal nos alcança. Uma fé que gera a armadura de Deus, que dentro da qual estamos capacitados para resistir no dia mal, e havendo feito tudo, permanecemos firmes. Nós queremos essa fé, Deus. Queremos a fé da Tua palavra. Nós não queremos a fé que não é fé, mas é pensamento positivo, não. Nós queremos a fé que trabalha no nosso caráter. Abençoa a Tua igreja assim, abençoa o Teu povo assim, e dá-nos a alegria de nos transformarmos, porque já estamos nos transformando numa igreja madura, numa igreja que transcenda a religiosidade, que transcenda a tradição, a forma, que não valorize o que parece ser, mas valorize o que é, porque o Senhor é o Deus da verdade, um Deus que não te impressiona com performance, que acontece nos encontros e nas reuniões, mas um Deus que se quebranta e se impressiona com o coração quebrantado do dia a dia. Dá-nos um coração igual ao Teu, uma mente igual à Tua. Abençoe-nos assim, por uma simples razão, Deus. Nós te pedimos pelos méritos que existem no nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Deus abençoe você e te dê essa fé madura que te capacite para qualquer circunstância. Dá um abraço no teu irmão, vai em paz. Às 15 horas, reunião de calendário. Começamos o encontro.